que estão sempre anunciando o apocalipse aos domingos, num dia que realmente o apocalipse aconteceu. Então, só para dizer isso. E o pior é que o artigo estava bem legal. E aí, 20 minutos depois aconteceu aquilo. Eu falei assim, gente, meu Deus do céu, eu não acredito. O artigo se chama O Apocalipse Acontece aos Domingos. E o apocalipse aconteceu, só que não era esse apocalipse que eu estava falando, enfim. Mas é isso. E, enfim, é isso. Eu vi a Thaís Oyama caindo de pau no Lula a respeito das críticas aos militares, mas a gente não vai falar disso agora, não. Então, vamos falar sobre o anúncio do Haddad. O anúncio do Haddad de ontem, eu achei três coisas a respeito, ou tenho três coisas a dizer a respeito dos anúncios. A primeira é uma crítica, tá? É uma crítica leve, porque o momento foi difícil. Vamos lembrar? O Haddad fez um anúncio econômico, um anúncio bem ambicioso, na realidade, há 4 dias do ataque, dos atentados gravíssimos, como nós sabemos, e no dia, inclusive, em que foi encontrada a minuta, gente, aquela minuta que não foi escrita em papel higiênico, aquela minuta foi encontrada ontem, né? E o Haddad fez os anúncios nesse dia. Então, assim, vamos não desconsiderar o contexto, porque o contexto ele é importante, mas os domingueiros vão desconsiderar o contexto, é óbvio, e é pedir demais que considerem o contexto tal qual ele está dado no Brasil, e é um contexto bem complicado. Então, o anúncio foi feito numa semana bem difícil. Então, dá para, né, dar ao Haddad pelo menos o reconhecimento de que, tá lá levando a agenda à frente num contexto difícil desses. Bom, muito bom. Enquanto o Lula tá levando a agenda do Reforma Minha Casa em menos de 90 dias. Pauta da Janja. Então, eu queria fazer essa observação de início. Em relação às medidas em si, é um rol enorme de medidas, tá? Principalmente no que diz respeito às receitas, e todas elas são extremamente técnicas. Eu já vou tranquilizar vocês com o seguinte: ninguém precisa entender os detalhes daquelas medidas, não. Ninguém precisa entender a fundo nada daquilo para ter uma noção do que se trata, tá? Então, do que se trata? Se trata do seguinte: o Brasil está há anos e anos, sofrendo uma erosão de receitas, que não vem apenas de economia que cresce pouco, tá? Como vocês sabem, e eu já expliquei aqui no canal em várias ocasiões, para quem não se lembra, voltem atrás algumas transmissões para assistirem essas em que eu falei sobre isso. A base da arrecadação e, portanto, das receitas tributárias de qualquer economia é o quanto aquela economia gera de renda por ano, que é mais ou menos equivalente ao PIB, tá? Mais ou menos equivalente porque tem erros e omissões na mensuração e tal, mas na teoria, PIB e renda gerada em um ano é a mesma coisa, tá? Então, a base de arrecadação da economia é o que está acontecendo com a economia, o quanto ela está crescendo e tal, qual é a real capacidade de geração de renda da economia. Então, isso é a base das receitas. O principal elemento das receitas são as receitas tributárias. Então, tem relação direta a capacidade de aumentar receitas com a capacidade da economia crescer. Se a economia crescer mais, você vai gerar mais arrecadação, você vai gerar mais receitas, tá? Tudo mais constante. No entanto, se ao longo dos anos você começar a fazer uma espécie de erosão nas receitas, o que é uma erosão nas receitas? Erosão nas receitas são renúncias fiscais, desonerações diversas, outros tipos de medida que reduzam as receitas, seja por tempo temporário, seja de forma temporária ou não, tá? Tem uma porção de coisas que você pode fazer nas receitas para ir corroendo a capacidade de arrecadação ao longo do tempo.
E nós temos feito isso, nossa, há muito tempo no Brasil, porque vira uma espécie de instrumento meio populista, assim, em muitas ocasiões. Em outras ocasiões é um instrumento meio assim de esquisito em termos de compra de favores e tal. Se usa isso, né, para, enfim, Lobby. comprar favores de empresários e tal. Isso daí é prática comum no Brasil. Então, sim, a erosão é intencional. Respondendo à pergunta do Elton, é intencional. Então, quando você pega, por exemplo, o caso das desonerações, tá? A gente teve um monte de desonerações que a gente já tinha de antes, na realidade, e teve mais desonerações ainda durante os 4 anos de governo Bolsonaro. Muitas desonerações. E desonerações de IPI, que é um imposto razoavelmente importante para as receitas do país, tá? É o imposto sobre produtos industrializados. É um imposto que recai diretamente sobre a produção, no caso. O IPI é um imposto sobre a produção. E as empresas pagam esse imposto. Empresas produzem, pagam o IPI. Então, as desonerações de IPI que aconteceram, e aconteceram muitas, foram muitas desonerações nos anos Bolsonaro, foram para quem essas desonerações? Foram para os Boa tarde, amiguinhos do TR. Bolsonaro, né? Foram para os seus Amiguinho aliados. Então, a Guedes. gente teve uma porção de desonerações que foram feitas não por nenhum intuito econômico, nem nenhuma lógica econômica maior, nem nada disso. Elas foram feitas para Lobby. o pessoal que estava apoiando o governo, Lobby. tá? Para os empresários que se beneficiavam do quiprocó lá com o governo Bolsonaro. E essas desonerações também são uma espécie de compra de apoio, muitas vezes, funcionam dessa forma. O Bolsonaro fez isso à torta e à direita. E o Bolsonaro e o Paulo Guedes, né? E quantas vezes a gente escutou os domingueiros reclamarem disso? Bem, deixa o cargo de vocês 40. calcularem Subiu aí 40% quantas as vezes os ações? domingueiros do Apocalipse falaram sobre Ficou desonerações. 40 Mas o bi. fato é que Sumiu elas mais um? Mais ocorreram 40? Mais e 20? elas são uma corrosão, elas denotam uma corrosão importante das receitas, de um modo geral, do governo. Então, uma das medidas, e a mais importante que o Haddad anunciou, dentre o rol de medidas de recomposição de receita, porque muitas são recomposição de receita, dentre o rol de medidas de recomposição de receitas que o Haddad anunciou, a mais importante e sólida delas, para aumentar realmente, ajudar na recomposição das receitas, foi a reversão das desonerações, principalmente as desonerações de IPI feitas no governo Bolsonaro, tá? Só pela reversão dessas desonerações, ou seja, voltando à alíquota do IPI, aquela que vigorava antes das desonerações, provavelmente, numa estimativa assim bem de envelope, assim, bem de cálculo de padeiro, conta de padeiro, como a gente diz, padeiro faz conta muito bem. Mas bem numa espécie de conta de padeiro, a gente vai chegar perto da casa dos 100 bilhões de reais. Então, dá para, com as desonerações anunciadas, a reversão das desonerações anunciadas pelo Haddad, dá para recompor uns 100 bilhões de receitas. O que no atual contexto significa aumentar as receitas em 100 bilhões de reais, tá? Não é nada, são 100 bilhões de reais. Então, essa medida é uma medida extremamente importante, inclusive porque as desonerações, como elas são feitas de modo pontual e elas não têm uma lógica econômica maior, elas são feitas realmente com esse intuito que eu mencionava, então com o intuito de você angariar apoio, fazer um favorzinho aqui, outro favorzinho ali, como esse é o objetivo, elas geram uma distorção enorme, porque a tal história, por que você está favorecendo os setores A, B, C e não os setores D, E, F, entendeu? É a pergunta que se coloca,
né? Então, 100 bi ano, Reginaldo, exatamente, 100 bi ano. Então, se você faz isso, Marcelo, bem-vindo de volta das férias. Então, se você faz isso, se você reverte as desonerações, essa é uma medida que realmente pode gerar um montante bem bom de receitas para o governo. Essa é a mais sólida Não tô mais das tancando. medidas anunciadas, tá? Porque é a que a gente tem melhor senso realmente de quanto você pode retirar disso daí. As outras medidas de recomposição de receita, e vamos lá, era extremamente necessário que se anunciassem medidas de recomposição de receita. Quando a gente está falando em arrumar as contas públicas, como gostam tanto de falar os domingueiros, a gente não está falando só de despesa, a gente está sempre falando de receita também. Todo mundo esquece o lado da receita para ficar só batendo tecla na despesa e dizendo que tem que diminuir despesa. Mas não é só de despesa que se trata de receita também. E a gente teve uma erosão de receita intencional ao longo de muitos anos, principalmente dos anos Bolsonaro, que precisa ser revertida. Então, é claro que no anúncio você tem um rol enorme, uma lista enorme de medidas de recomposição de receita, porque foram os itens que foram erodidos. Né? Assim, aí vem neguinho falar que tem muita medida de receita, quase não tem medida de despesa, né? Um pouquinho só irritante esse tipo de crítica, mas enfim, vamos lá. Então, pois é, né, Eduardo? Por que será que alguém vai criticar a reversão das desonerações? Por quê, hein? Por quê? Será que é porque isso daí afeta interesses? Hein? Que dúvida, né? Então, é claro que tá aí. Mas a reversão das desonerações é importante, inclusive, para remover distorções econômicas. Então, ponto. Essa daí foi uma boa medida. Mas ela é, de fato, a medida com a qual realmente se pode contar. Porque as outras medidas de recomposição de receita, para ser honesta, a gente não sabe o quanto de recomposição elas vão ser capazes de gerar. O governo apresentou, o Haddad apresentou umas contas e tal, mas fica aquele negócio assim. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Não dá para contar muito com isso, O não. ovo no cu da Assim, galinha. é melhor contar com as O ovo desonerações. no Isso aí rabo da dá para galinha. contar. A reversão das desonerações. Agora, o resto, não sei. Acho que não dá para contar com tanta O ovo no confiança rabo da galinha. quanto o ministro da Fazenda demonstrou. Então, essa é uma leve crítica, tá? Leve crítica aos anúncios. É isso. Agora, que tem que fazer, tem que fazer. Então, o anúncio de recomposição das receitas foi um bom anúncio. Só os montantes é que são questionáveis, à exceção da recomposição das desonerações. Isso, a reversão das desonerações, eu acho que a gente pode contar aí com os 100 bi. Uma outra leve crítica. Com essas medidas todas de receita, Desculpa. de recomposição de receita que o Haddad anunciou, ele chegou a falar em reversão do déficit nominal para um leve superávit. A gente hoje tem um déficit nominal. Gente, o que é déficit nominal? Botem aqui para mim. O que é déficit nominal? Hein? Vamos lá. Pergunto sempre, mas tem que perguntar. Estou esperando. Não falo mais antes de vocês responderem. No aguardo. Eu não sei, Mônica. Eu não sei. Tô aqui só pra te ouvir. Continuo no aguardo. O que é déficit nominal? O que é, gente? Eu não vou falar mais nada Vamos, até vocês gente, me responde. responderem o que Receita, é déficit dívida nominal. e juros. Diferença entre receitas Mais ou e menos despesas. isso, Love Dive, só que não exatamente. Receita, despesa sem contar dívida. Receita tributária. Muito obrigada, Denise. Déficit nominal é um resultado negativo nas contas públicas. Boa. O que é um resultado? Receita menos despesa. Boa. Que despesa? Nominal. Que despesa? Quais são as despesas que entram no déficit nominal? Despesa corrente? Não são as despesas primárias. Isso é o resultado primário. Despesas correntes.
Receita menos despesa primária é o resultado primário. Despesa corrente. Munir, você falou tudo aqui, mas eu quero que vocês me digam uma coisa, tá no artigo do Substack, gente. O que está aqui embaixo, vocês não leram o artigo do Substack. Tô vendo aqui, ó, tô pegando vocês. O Munir disse todas. Sim, são todas. Todas incluem o quê? Todas. Muito obrigada, Sandra. Todas incluem o pagamento dos juros da dívida. Pagamento dos juros da dívida e as amortizações. Então, quando a gente fala... Ué, eu vou ter que é o escrever. que eu falei. Salve, Valfrido. Oxe, tá por aí, Valfrido? Tá bem, mano? Tá bem? Peraí, gente. Vai. Explica pra nós, Mônica. Aulas com Mônica Boboli. Vamos lá. Mônica Bomblé. Déficit. O que é um déficit? Déficit é Um déficit receita menos é um despesas. resultado negativo. Déficit é negativo. É menor do que zero. Bom também, Tá? Valfrido. Bom também. O resultado nominal. Desculpa, gente, eu tô sem papel branco. Eu tenho que arrumar papel branco aqui de novo. O resultado nominal. O que é o resultado nominal? Receita menos despesa. menos Todas as G. despesas. G é gasto, Isso. tá? Receitas são receitas tributárias, menos Gastos. gastos. Que gastos? Todos. Como disse o Munir, Todos. Inclusive a dívida e a rolagem. incluem, inclusive, juros que você paga sobre a dívida pública E a rolagem. e amortizações da dívida pública. Tá? Vamos lembrar. Resultado nominal. Nominal. Receitas menos gastos. Inclui os juros da dívida e as amortizações da dívida. Qual é a diferença entre o que a gente chama de resultado nominal e aquilo que a gente chama de resultado primário? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Primárias, Professor, é primárias projeções. Nominal é o fato, não é isso? Vocês sabem, né? Não é isso? O primário agora, Lisbeth, isso que você está me definindo é o nominal. Primário é Isso é o as nominal. projeções. O primário é o quê? Exatamente, Munir. Tira os juros. Tira os juros da onde? Isso, Guilherme. Receitas e despesas primárias. O que são as despesas primárias, gente? Sem as O juros. que são as despesas primárias? Sem os juros. Denise está respondendo aqui. Os juros o primário não considera a despesa com os juros da dívida e com as amortizações, tá? Então, quando a gente fala em resultado primário, a gente está falando em receita menos despesas. Que despesas? Não todas. Só as despesas primárias. Que são as despesas primárias? Todas as despesas menos as despesas financeiras. As despesas com pagamento de juros rolagem e e amortização. amortização da dívida pública. Entendi. Tá? Então, esses dois conceitos, nominal, primário, a diferença entre eles são os juros da dívida e as amortizações. Juridiquês para a gente entender, né? Nominal é muito mais fácil, inclui tudo, inclusive as despesas financeiras. Primário exclui as despesas financeiras. Tá? O que são as despesas financeiras? Vamos inculcar isso na cabeça de vocês para isso estar no sangue. Juros. As despesas financeiras são todas aquelas relativas à dívida pública. Então, é pagamento de juros e amortizações. Do nada, toma uma aula. Tá? Não é possível, Também sabia não, Vanessa, eu não vou deixar você dizer um dia eu aprendo, você vai aprender agora. Vamos de novo, porque isso é só uma definição. Despesa nominal. Vanessa, o que é despesa nominal? É só um nome, gente. O que é despesa nominal? Não, Helena, não vai ver essa parte de novo depois, não. Essa parte é a que dói. É a que todo mundo despesa tem que nominal? A parte que dói, todo mundo é a tem despesa que a gente gasta depois, sem os juros. Sem despesa da dívida, é isso?
Beleza, É pegou. isso, Tá aí, pronto. exatamente Ué, isso, falei que Vanessa. era. Nominal é tudo. Juros, incluindo juros e Esse é amortização. o nominal, né? Perfeito, Primário perfeito. que... Isso Eu mesmo. respondi errado, porra. Gente, eu sou professora, a gente fica em cima. Desculpa, vocês têm que se habituar com Aulão, isso, aulão, porque aulão. a gente só aprende assim, é assim que a gente aprende. E esses conceitos, isso, Eduardo, nominal inclui juros e amortização. Isso. Isso vai virar um mantra desse canal. Agora, não vai ser mais QI, vai ser nominal e primário, menos bonitinho, né? QI era mais bonitinho, mas enfim. Agnes, despesa nominal, inclui juros mais amortização. Tudo, inclusive as despesas financeiras. Exatamente. Gente, mantra, ponham isso na cabeça de vocês. Porque isso é um. Se vocês esquecerem isso, tá? Vocês depois ficam confusos na discussão. Então, é importante ter isso em conta. É só definição, é só uma É o definição, juridiquês, mais né? O nada. juridiquês pra tirar o povo da jogada, isso aí. Não tem nenhum outro raciocínio por trás. É só uma definição do que é um conceito e outro conceito de resultado do governo. Então, um conceito, que é o primário, não conta as despesas com juros e amortizações. O outro Exatamente, Denis. conceito, que é o nominal, conta sempre, inclui sempre as despesas financeiras, que são pagamento de juros e as Economiquez. amortizações. Tá? Mônica Bomble. É exatamente, Danilo. Por isso que vocês escutam as notícias às vezes e vocês não entendem, porque o pessoal fala nesses jargões. O pessoal vai falar déficit nominal, déficit primário, resultado nominal, resultado primário, e vocês vão ficar boiando. Então, aqui, eu estou insistindo e vou voltar a insistir. Não esqueçam mais o que é nominal e o que é primário. Ouviu o nominal? Vocês já sabem que as despesas vão incluir as despesas financeiras. Quais são as despesas financeiras? São todas aquelas relativas aos pagamentos relacionados à dívida pública, Juros juros e e amortização. amortizações. Então, lembre assim: nominal inclui tudo que está relacionado à dívida pública, primário exclui. Pronto. Com o primário, você não está contando as despesas com pagamento de juros nem com amortizações. Nunca, tá? Então, uma vez que vocês tenham compreendido isso, vocês não tiram mais isso da cabeça. Uma vez que vocês tenham essas definições claras na cabeça, vocês não esquecem mais. O resultado de vocês não esquecerem mais é que na hora que aparecer alguém dando a notícia de que o nominal, isso, primário, aquilo, e não sei quem falou, não sei o que do primário, vocês já vão saber exatamente do que se trata aquela falação toda, tá? Porque quando as pessoas dão a notícia, esse é um problema grave da imprensa brasileira. Só esse é o problema? Ô, louco. O assunto economia, a maneira como a economia é tratada, já falei isso tantas vezes aqui, a maneira como a economia é tratada na imprensa é extremamente hermética, porque muitas vezes até alguns jornalistas nem sabem quais são essas definições e jogam assim no ar como se todo mundo soubesse. Pois é, né, Denis? O juridiquês é assim também. Ninguém é obrigado a saber o que é o déficit nominal, ninguém é obrigado a saber o que é o resultado nominal, ninguém é obrigado a saber o que é o resultado primário, ninguém é obrigado a saber o que é o déficit primário ou o superávit primário, ninguém é obrigado a saber essas coisas. Então, assim, o público em geral, o grande público, que é a audiência por definição, enfim, ambientes em que você não está com pessoas especializadas naquele assunto, você precisa definir conceitos, porque senão as pessoas ficam perdidas. A Andrea está falando aqui, resultado nominal é resultado primário, tá, aí o resultado nominal inclui as despesas financeiras sempre, tá? E as despesas financeiras são sempre as despesas relacionadas à dívida pública. Mas qual que era a crítica, então, professora? Vamos falar sobre o que a gente tem hoje em dia no Brasil. Perdeu. Hoje em dia no A Brasil a digressão gente tem quebrou uma ela. situação em que existe um déficit nominal e existe um superávit primário. Déficit é um resultado negativo, superávit é um resultado positivo. Por que a gente tem um resultado nominal negativo e um resultado primário positivo? Porque a dívida, A os juros está diferença comendo entre os conta. dois são as despesas com a dívida pública, são as despesas Isso. financeiras. Então, o nominal inclui as despesas financeiras, elas são elevadas.
Logo, quando você pega as receitas e deduz todas as despesas, inclusive as financeiras, que é a definição Dá do déficit negativo. nominal, você vai ter um resultado negativo. Entendi. Porque a dívida está em 6,7 trilhões de reais. A gente está pagando 13,75, 14%, só para fazer uma média bem, de novo, só descritiva dos juros que você paga sobre a dívida. Só de pensar que você paga 14,75% de juros de 6,7 trilhões de reais, só com juros, deixando de lado as amortizações, vocês já conseguem ver o tamanho dessa despesa. No momento em que você inclui essa despesa na conta, que é como você faz o cálculo do nominal, esse resultado vai dar negativo. Né? Quando você tirar isso tudo da receita, esse resultado vai dar negativo. No caso do primário, juros e banco comendo o dinheiro do brasileirinho no Brasil, é isso, né? O que a gente faz? A gente não leva em conta essas despesas. Então, são só as receitas menos as despesas primárias. A gente não está botando na conta os 14% sobre 6. Tá tipo o clube de futebol, né? A gente vive nossa vida aqui, os juros que se lasque pra dívida que se lasque pra lá, né? É isso. Contrata todo mundo, paga salário de 1 milhão e vida que segue. Milhões de reais da dívida pública. A gente não está incluindo isso na conta. Então, ao não incluir isso na conta, você acaba gerando, como se gerou esse ano, pode vir gerar um resultado positivo. Então, assim você consegue um superávit primário, mas você tem um déficit nominal. Quem entendeu, me diz que entendeu, e quem ainda não entendeu... Eu entendi, professora. Muito obrigado, viu? Muito gentil você ceder seu tempo aí gratuitamente pra gente para dar essa aula aí. Gostei. Vou até tirar um print, fazer uma thumb. É o contrário, Dria. Por isso que os fiscalistas focam no resultado primário. Aulas. Entendi, professora. Obrigado, viu? Muito gentil da sua parte. Todo mundo parece que entendeu. Quem ainda não entendeu, me diz. Eu entendi, professora. Muito obrigado. O problema, a Denise está dizendo perfeitamente aqui. O problema do primário é que você faz de conta ou você oculta o fato da dívida pública existir. Então, alguém perguntou aqui sobre os fiscalistas. Os fiscalistas se concentram sempre no primário. Quando você se concentra só no primário, você não está considerando as despesas com a dívida pública. Logo, é como se a dívida pública não existisse. Clube de futebol. Entendeu? Na análise. Ela deixa de existir na análise. Já outro print, para a senhora ficar mais diretamente. bonita. Ela deixa de existir diretamente na análise. O que isso daí, na verdade, oculta? Lembra que outro dia eu tive esse papo aqui com a Hélida? A gente estava falando sobre discursos que ocultam. Quando você foca em excesso no primário, que não leva em consideração as despesas com a dívida pública, você não leva em consideração quem está recebendo este imenso quinhão de juros de 14% sobre uma dívida de 6,7 trilhões de reais. Entenderam? Entendi. Você está deixando de falar sobre isso. É conveniente deixar de falar sobre isso, por quê? Porque quem recebe isso são os mais ricos. E quem paga é o governo. E os recursos são públicos e limitados. Portanto, tem uma distribuição acontecendo aqui por detrás dos panos de recursos limitados que está indo justamente para aqueles que não são os mais pobres. Brasil, né, professora? Essa quantia toda, peguem os 14% de 6,7 trilhões de reais que são sumariamente ignorados quando a gente fala de despesa primária. Então você está falando que eu tenho que votar no Ciro, então. É isso, né, professora? Resumindo, é isso. O que a gente está ignorando ao falar de despesa primária? A gente está ignorando um pedação de patrimônio de detentores de títulos públicos que vai para eles, não para os mais pobres. Aulas demais. Igual o Cirão falava, então. Então, aqui a gente tem um conflito distributivo estabelecido. Precisamente, Helena, por isso que eu falei sobre isso no Substack de hoje. Porque a maneira como a dívida está representada na nossa discussão macroeconômica oculta e revela, se você quiser olhar de fato para o que está acontecendo, o patrimonialismo implícito. Tá? O patrimonialismo implícito
na discussão macroeconômica brasileira. É isso que os fiscalistas fazem o tempo inteiro. Eles ocultam a existência desse patrimonialismo, porque eles não estão nunca focando na despesa primária. Eles não estão nunca focando na despesa nominal. Eles estão sempre focando na despesa primária. E com isso deixando de lado toda aquela parte que vai para os detentores dos títulos da dívida, que não são os mais pobres. O povo brasileiro. Justo. Justo demais. Deu para entender isso? Total. Professora, uma salva de palmas para você. Você merece. Demais. Essa aula foi demais. Tô até refletindo aqui, né? É a Mônica Bomblé. É isso, então. É o que o Cirão falava, entendeu? Putz, então você que tá vendo esse corte aí agora, você que não votou no Cirão da Massa, aprendeu agora, mano. Tem que votar no Cirão da Massa. Ó, tem um negócio aqui, ó. O caso da Americanas ainda, rapidinho, já volto pra professora.